Antes de falar, eu sei que já falei um pouquinho, e eu agradeço o Onésio, porque eu não quis falar tudo, e o Onésio já engatou ali a terceira, a quarta, a quinta, já falou um monte de coisa. Obrigado, né, pela propaganda lá dos livros, por vender livros, parece que ele faz isso bem, né? E só para compartilhar que esses livros, eles não fazem parte do nosso sustento mensal, mas o ano que vem nós temos um projeto de testar o nosso chamado missionário, fazer uma viagem missionária, provavelmente entre os ribeirinhos. Ele citou, né, os ribeirinhos aqui na fala, e a gente quer fazer isso como família, provavelmente para o norte do Brasil. Então a gente desde já está levantando recursos, colocando numa poupança lá específica para isso, e somos gratos pela vida dos irmãos que têm nos ajudado. E queria só fazer mais um agradecimento de algo que marcou muito a nossa vida em relação a vocês aqui. Quando fizemos essa campanha, né, de levantar alguns mantenedores com valor de R$57, algumas pessoas foram se envolvendo, mas essa foi a única igreja que se envolveu como igreja, né? Eu sei que o Onés tem muito parte disso, mas vários irmãos naqueles dias me mandaram mensagem, irmãos daqui me mandaram mensagem, como que está sendo, está conseguindo, e começaram a ofertar naqueles dias. Então realmente a movimentação que vocês fizeram em relação a esse nosso propósito foi algo que marcou muito a nossa vida e o nosso ministério. Eu vi que o Onés se emocionou quando falou da pasta de dente, né? Certamente algo marcante na sua vida, e eu sou grato a Deus pela vida de vocês, porque ver a movimentação de vocês em prol desse seminarista que está lá longe, que mal se conhece, realmente tocou bastante o nosso coração, e nós oramos por vocês com bastante frequência, tá bom? Obrigado. Bom, irmãos, vamos lá, a gente está começando o ano, né? Começo de ano, séries novas, muita coisa a ser dita, e a gente precisa tomar atitudes e ter disposição para viver diante de Deus e para Deus e com Deus de uma maneira mais intensa na nossa vida, a cada dia, a cada ano. Mas eu sei que no começo dos anos a gente faz propósitos específicos para que a nossa vida seja diferente. Não é? Toda virada de ano a gente olha para trás e fala, puxa, esse ano tiveram algumas coisas legais, mas eu gostaria que nesse próximo ano muita coisa fosse diferente. E eu tenho certeza que a gente precisa buscar isso na palavra de Deus, porque é Jesus aqui que vai transformar o nosso coração. Ele que faz isso a cada dia, ele se agrada em fazer isso. Esse é o desejo dele, está escrito lá, né, que a missão da igreja, de vocês aqui, é ajudar as pessoas a serem transformadas, e a gente precisa caminhar com Jesus para ver a transformação que ele quer gerar nas nossas vidas. Então, com isso eu queria pedir para que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9, Lucas capítulo 9, a partir do versículo 10 nós vamos ler. Mas antes de ler a palavra de Deus, eu gostaria de pedir para que os irmãos meditassem um segundinho. No ano passado ainda, não sei quantos de vocês gostam de doce, mas para mim é algo muito importante. E eu queria saber de vocês, que vocês pensassem, qual foi a sobremesa mais gostosa que vocês comeram no ano passado? Pensa aí, de repente foi a do Natal, de repente foi da virada do ano, né? De repente foi do seu aniversário, um evento especial, assim, uma sobremesa que marcou na sua casa. Alguém quer falar uma sobremesa aí? Quem é doceira aí? Formigas de plantão. Banoffee, olha lá, Banoffee. Banana com doce de leite, né? Tá ficando famoso esse doce aí. Uma delícia. O Onésio vai pensar em pizza, churrasco, alguma coisa assim. Mais alguém quer falar uma sobremesa especial aí do ano passado? Pavê, mas só dá aí. Se tivesse pavê lá em casa, na sua casa, vamos convidar que eu vou lá. Que é o meu doce preferido, é pavê também. Mas em casa, teve uma sobremesa que ficou famosa, que foi o merengue de morango com chocolate. A Thais fez um dia lá, todo mundo devorou o pote, não, faz de novo. Aí ela fez de novo no outro dia. Chegou no Natal, qual que vai ser a sobremesa do Natal? Não, faz o bendito do morango lá, do merengue. E essa sobremesa ficou famosa em casa, né? Todo mundo só falava dessa sobremesa no meio da família. Mas existe na palavra de Deus algo também bastante famoso. E quando a gente olha para os evangelhos, a gente vê Jesus fazendo diversos milagres,
provavelmente cerca de 29 milagres descritos dentro dos 4 evangelhos, mas existe um milagre que é o mais famoso. Eu não estou dizendo que ele talvez seja o mais poderoso, nem mais espetacular, nem mais impossível, mas eu estou dizendo que existe um único milagre que é bastante famoso. Qual será esse milagre? Qual? A do Lázaro, e alguém falou, né? Do Lázaro, sempre lembram do Lázaro, mas a da multiplicação dos pães e peixes, é isso aí. Por que esse milagre é o mais famoso? Porque ele é o único milagre descrito nos 4 evangelhos. E isso sempre me causou intriga, assim, sabe, uma curiosidade. Por que esse é o milagre mais famoso? Por que esse é o milagre que nenhum dos evangelistas quis deixar de fora dos seus evangelhos? Eu acho estranho, eu não deixaria de lado a ressurreição de Lázaro, né? Mas os outros evangelistas deixaram de lado. Mas a multiplicação dos pães, ninguém deixou de lado, né? Eram 5.000 pessoas, é esse texto que nós vamos ler, mas sempre me intrigou porque esse milagre é o único milagre descrito nos 4 evangelhos. E aí, pensando um pouquinho, orando, lendo a palavra de Deus, estudando, eu encontrei talvez 3 justificativas para isso. Em primeiro lugar, foi um milagre que ensinou muito aos discípulos, né? Todos os apóstolos, os 12 discípulos estavam juntos com Jesus, eles viram isso daí, eles participaram disso, e isso certamente ensinou demais para os apóstolos, marcou o coração deles, porque Jesus tinha um alvo, e esse vai ser o primeiro ponto da pregação, o treinamento dos discípulos, tá bom? Eles estavam em treinamento, e esse milagre fez parte importantíssima no treinamento dos seus discípulos, tá bom? Então esse provavelmente é o primeiro motivo do porquê esse milagre é tão famoso. Em segundo lugar, tem a ver com o milagre que mais gente estava envolvido, né? Quando Jesus, por exemplo, ressuscitou Lázaro, quem estava lá? Era a família de Lázaro, seus discípulos, talvez um ou outro judeu, talvez não tivessem 50 pessoas vendo esse milagre. Mas a multiplicação dos pães envolveu 5.000 pessoas de uma mesma cidade. Então isso é extremamente impactante. Imagine na Semapos, tem o que? 24 mil, 25 mil pessoas. Imagine 5.000 pessoas, 5.000 homens, daqui a pouco a gente vai ver essa conta, mas 5.000 pessoas participassem de um mesmo evento na cidade. Essa cidade toda saberia desse evento, e certamente as cidades vizinhas saberiam disso, e aí isso a gente vai falar das circunstâncias, de onde e como aconteceu. Talvez isso seja algo muito importante, por isso esse milagre se tornou tão famoso. Então, circunstância, primeiro motivo, o treinamento dos discípulos. Segundo motivo, as circunstâncias de como aconteceu isso. E em terceiro lugar, é um milagre que mostrou o poder de Jesus, tá bom? O poder de Jesus, de mostrar quem era Jesus, tá? É lógico que o objetivo de todos os milagres era mostrar o poder de Deus em ação aqui no meio das pessoas, dos humanos, e esse em especial foi algo que chamou muita atenção em relação a dizer quem era Jesus para este mundo de trevas. Então nós vamos ver que o milagre se tornou famoso por causa do treinamento dos discípulos, o milagre se tornou famoso por causa das circunstâncias em que aconteceu esse milagre, e o milagre se tornou famoso porque mostrou o poder de Deus em ação através da vida de Jesus Cristo. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Vamos ler então, como disse o pastor Onéias, esse é o momento mais importante, o momento da leitura da palavra de Deus. Lucas 9, a partir do versículo 10. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então eles o tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele, Jesus, as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus, e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimentos para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens.
Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Senhor Deus, ao abrir a Tua palavra, nós pedimos que o Senhor ministre no nosso coração, fale conosco acerca das verdades que o Senhor quer nos ensinar. Usa-me, Senhor, mas também usa cada um dos irmãos aqui para a propagação da Tua palavra, Senhor, para a transformação do nosso ser. Nosso desejo é ser mais parecido com Jesus a cada dia, nos nossos relacionamentos, nas nossas atitudes, para que o Teu nome seja engrandecido aqui na terra e muitas pessoas sejam salvas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então, em primeiro lugar, sobre o treinamento dos discípulos. É interessante que o texto começa: ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Eles voltaram da onde? Se você voltar lá para o primeiro versículo do capítulo 9, você vai ver Jesus reunindo os 12 e enviando-os a uma missão. Nós não sabemos quanto tempo durou essa missão. O que nós sabemos é que Jesus juntou aqueles 12 homens, revestiu-os de poder, e a gente não sabe bem exatamente o que é esse revestir de poder, mas certamente Jesus transferiu e capacitou esses homens a realizar milagres, curas, expulsão de demônios e tudo mais, porque era aquilo que Jesus fazia, que agora estava sendo transferido para a vida daqueles homens que caminhavam junto com Jesus. E Jesus diz para eles irem, não se preocuparem com nada, não se preocuparem com o sustento, com o pão, com a túnica, onde dormir. Não era para se preocupar nada, porque haveria uma provisão sobrenatural sobre aqueles homens, e era para eles irem e ministrar naquelas cidades ao redor ali, na região da Galileia. Eles vão, cumprem isso, cumprem de maneira tão legal, que lá no versículo 7 diz que Herodes fica entusiasmado com tudo que está acontecendo e quer conhecer esse Jesus e essa cambada de gente que está fazendo essas coisas tão legais. E aí, depois de tudo cumprido, dessa missão cumprida com êxito, eles voltam para Jesus cheios de alegria, dizendo: Jesus, a gente fez tudo que o Senhor mandou a gente fazer e a gente está feliz. Eu vejo essa cena nessa porção do treinamento que Jesus tinha para os seus discípulos, que é como se eles estivessem voltando, se sentindo assim, formados numa faculdade, Então eles receberam treinamentos, receberam palavras. No capítulo 6 de Lucas nós temos o Sermão do Monte resumido em relação ao Evangelho de Mateus, mas eles aprenderam tantas coisas. No capítulo 8, que é o capítulo anterior, nós vemos Jesus tendo poder sobre a tempestade, Jesus tendo poder sobre a morte, Jesus tendo poder sobre a doença, Jesus tendo poder sobre os demônios. Ou seja, eles viram Jesus agindo, eles ouviram os ensinamentos, agora eles colocaram em prática o ensinamento, e aí parece que eles chegaram na formatura, sabe? Legal, Jesus, estamos prontos, pode mandar a gente já é missionário formado, e nós estamos felizes com isso. Mas aqui vai o primeiro detalhe, que é algo para a gente começar a guardar no nosso coração. Eles voltaram e Jesus, então no próprio versículo 10 diz: então eles tomou consigo e retiraram-se para uma outra cidade, e lá eles vão continuar o treinamento, Jesus não abandonou os caras depois que eles fizeram essa primeira missão e cumpriram essa primeira missão com êxito. E às vezes, irmãos, não sei se acontece com vocês, mas a gente às vezes precisa realizar um serviço ministerial, cantar, pregar, dirigir um pequeno grupo e fazer um evangelismo, encontrar alguém lá da família para falar sobre Jesus, e a gente faz e aquilo dá certo, pela graça do Senhor, pelo revestimento de poder que Jesus nos fez, e a gente se sente pronto. Não, agora acabou, eu já sei fazer, eu já consigo fazer. É como se a gente olhasse para trás e falasse: Jesus, não precisa mais caminhar comigo, que agora daqui para frente eu consigo fazer sozinho. E Jesus, com essa atitude de tomar eles consigo e ir para uma outra cidade, para uma outra realidade ministerial, nos mostra que o treinamento dos discípulos ele é contínuo. Então eu queria que você gravasse no seu coração que nesse próximo ano de 2024,
o treinamento de Jesus na sua vida não vai parar, ele não acabou em 2023, ele vai continuar. Em 2025, o treinamento de Jesus sobre a sua vida também vai continuar. Em 2026 também. E enquanto você estiver aqui nessa terra, Jesus não vai largar do seu pé. Ele vai continuar usando cada situação da sua vida para continuar treinando você a ser um servo dele, a ser um ministro do reino de Deus e a capacitar você a exercer aquilo que Jesus quer que você faça aqui nessa terra. Então essa é a primeira coisa, esse primeiro detalhe que nós vemos nesse texto em relação ao treinamento dos discípulos. A segunda questão, que é muito interessante, muito marcante para mim nesse texto, é que quando eles se deparam com aquela realidade, nós já vamos falar um pouco sobre essas circunstâncias, Jesus acolhe as multidões, né? Está lá escrito no versículo 11, que ele acolheu as multidões e que ele mesmo começou a ministrar para os discípulos. E aí os discípulos se aproximam de Jesus, no versículo 12, porque eles reconheceram uma carência naquela multidão. Então, um grande número de pessoas, e os discípulos reconheceram necessidades daquela multidão. Né? E isso é o que nós precisamos fazer, reconhecer as necessidades de onde nós estamos ministrando. Mas eles chegam, pegam essa necessidade e colocam no colo de Jesus. Fala: Jesus, o pessoal está com fome, está ficando de tarde, eles precisam ir embora. Né? Essa é uma primeira intenção assim, do treinamento dos discípulos. Eles começam a tomar posição em relação ao que deve ser feito com aquela multidão. Mas Jesus chega para eles e diz assim: alimente vocês esse povo. Né? No versículo 13: deem-lhes vocês algo para comer. Muitas vezes no nosso serviço ministerial, nesse treinamento que Jesus está fazendo conosco, a gente vê uma necessidade e a gente simplesmente ora e fala: Jesus, aquela pessoa está doente, é contigo, meu irmão. Né? Falando com Jesus, né? Jesus é nosso irmão mais velho. Né? Meu irmão, é contigo, faz aí essa cura. Jesus, o pessoal está com fome lá, é o Senhor que tem que resolver, não sou eu. Mas Jesus, na formação do treinamento do nosso caráter, das nossas habilidades ministeriais, ele não vai fazer tudo, porque é assim que acontece com pais e filhos, né? Hoje em dia, com as minhas filhas já um pouquinho maior, eu não faço tudo para elas, eu mostro a necessidade. Às vezes elas mostram a necessidade: papai, o lixo do banheiro está transbordando. Muito bem, filha, vai lá e troca o lixo, né? Porque faz parte do treinamento delas. Ah, papai, nossa, que sujeira que está esse quarto. Muito bem, a vassoura está ali, ó. Vai lá. É parte do seu treinamento, aprender a resolver os problemas que estão ao seu redor. Ou seja, ao mesmo tempo que os discípulos estavam sendo treinados e perceberam as carências ao redor, né, as necessidades ao redor, Jesus não deixa de delegar a responsabilidade para os seus discípulos. E essa é algo que nós precisamos aprender. Esse texto fala mais do que comidas, fala mais do que sobre apenas comida. Ele também fala sobre missões. Porque os discípulos, observando as multidões e vendo as necessidades das multidões, querem resolver aquilo. E Jesus não toma para si toda a responsabilidade. Ele delega para os discípulos: então, a responsabilidade de resolver esse problema é de vocês. E irmãos, nós vivemos aqui na bolha da igreja muitas vezes. Eu estou lá numa bolha muito mais espessa do que vocês atualmente, né? Dentro de um seminário, só tem irmão crente, todo mundo amoroso, né? Todo mundo pacificador e tudo mais. E a gente vive naquela bolha e muitas vezes a gente não consegue discernir a necessidade das pessoas que estão no mundo. Mas quando nós estamos aqui trabalhando, estudando, vivendo a vida comum do lar, aqui em casa, com vizinhos descrentes, tendo que ir no mercado lá onde tem um monte de gente estranha e mal educada e desonesta, a gente precisa olhar para o nosso redor e ver as necessidades das pessoas. E não só isso, não apenas delegar essa responsabilidade para Jesus e falar: Senhor, resolve aquele problema. Mas nós temos responsabilidade sobre as pessoas que estão ao nosso redor. E isso é a missão de Deus para nós. Qual é a missão de Deus para nós? É torná-lo conhecido nesse mundo. Fazer com que as pessoas reconheçam Jesus
como Senhor e Salvador, reconhecer que há um só Deus nos céus e na terra, e que essas pessoas prestem adoração a esse único Deus. E essa é a nossa responsabilidade. Jesus não veio para o mundo para evangelizar somente as pessoas. Ele veio para preparar um grupo, que se chama igreja hoje. E a igreja tem a responsabilidade de alcançar o mundo. Então, quando nós, nesse treinamento que estamos passando, né, na nossa vida, nós temos essa responsabilidade de olhar para o nosso redor, de olhar para a rua onde a igreja está inserida e olhar para essas casas e falar assim: a responsabilidade de alcançar essas pessoas é nossa. Nós precisamos trabalhar e resolver as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Então, que isso também fique gravado no seu coração. Jesus quer realizar um treinamento na vida dos apóstolos, quer também realizar um treinamento na nossa vida. Esse treinamento ele é contínuo e nós somos responsáveis por aquela multidão que está ao nosso redor. Amém? Então esse é o primeiro fato que tornou o milagre tão famoso. Nós vamos ver no final do milagre que quem entregou de fato o pão foram os próprios discípulos. Ou seja, os discípulos foram parte realmente ativa desse milagre, e esse foi o primeiro motivo que tornou esse milagre tão famoso entre os discípulos. O segundo ponto que eu quero abordar é em relação às circunstâncias. Quando nós vemos que Jesus levou eles para uma cidade chamada Betsaida, muitas vezes esse texto parece apenas uma passagem simples, só informando onde estava, mas Lucas era um evangelista que se importava muito com as localidades. Parece que ele gostava de mapas e de geografia, porque ele sempre cita onde ele está, para onde está indo, ele é muito detalhista nisso. E aqui eles estavam na região da Galileia. Para quem lembra do mapa de Israel, né? Nós temos Israel, aquela tripinha aqui do lado do mar Mediterrâneo. Nós temos o Mar Morto subindo assim, descendo na verdade do norte para o sul, mas lá no norte do mar do Rio Jordão, desculpa, eu falei Mar Morto, né? Não, Rio Jordão. Lá no norte do Rio Jordão nós temos o Lago da Galileia, né? O Mar de Tiberíades, que é uma região importante ali, né? No contexto bíblico. E lá ao norte nós temos a cidade de Cafarnaum, que é o centro operacional de Jesus, o seu ministério. E um pouquinho mais para o leste nós vemos a cidade de Betsaida, uma região próxima de Cafarnaum. Essa cidade, talvez ela não fosse uma cidade tão importante, mas ela tem um detalhe muito interessante, porque de lá vieram e nasceram e moravam lá 3 dos apóstolos de Jesus. Pelo menos no Evangelho de João nós vemos a descrição de que Filipe era dessa cidade e de que André e Pedro também eram dessa cidade. Então nós estamos vendo Jesus levando essas pessoas para um lugar não totalmente desconhecido, mas para um lugar onde os próprios discípulos, de onde os próprios apóstolos eram nascidos e viviam e moravam. Isso tem um detalhe interessante, porque no Evangelho de Lucas, alguns capítulos antes, Jesus ele é rejeitado na sua própria cidade. Lembra de Nazaré? Jesus entra na sinagoga, prega um pouquinho lá e as pessoas falam: quem é esse? É o filho do carpinteiro. Não vamos dar ouvido para esse cara, não. Esse cara está lunático, ele endoidou. Não precisamos escutar. E Jesus fala: o profeta não é aceito em sua própria terra, né? Então, ministrar no próprio lugar onde você mora, onde você vive, onde você nasceu, muitas vezes é muito mais difícil do que ir para um outro lugar que ninguém te conhece. E é isso que Jesus está fazendo. Ele está levando aqueles discípulos para um lugar conhecido, onde aqueles caras eram conhecidos. E isso mexe bastante com a gente, porque certamente onde nós mais conhecemos, nós conhecemos as pessoas. E a gente sabe quem é difícil, né? Sabe aquele irmão, aquele familiar que é casca grossa, que não gosta de você, que acha que tudo que você faz é ruim e que não quer te dar crédito por nenhum esforço que você tenha. É nesse lugar que os ministros estão tendo que servir agora, né? Numa região difícil, numa circunstância difícil. É tão difícil essa circunstância que mesmo após esse milagre tão famoso ter acontecido, Jesus vai falar algo sobre essa cidade. Pula para o capítulo 10 aí de Lucas. Vocês vão ver lá no capítulo 10, versículo 13. Jesus falando sobre essa cidade. Vamos ver o que Jesus falou sobre essa cidade.
Ai de você, Corazim. Corazim era uma cidade. Ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Jesus está dizendo que mesmo depois desse milagre maravilhoso da multiplicação dos pães para 5.000 pessoas, mesmo depois desse milagre, aquela cidade não se arrependeu e não aceitou o reino de Deus como deveria. O que mostra que aquelas pessoas que receberam pão se importaram apenas com o pão, apenas satisfizeram a sua fome e nada mais. O que eu quero mostrar, o que a gente precisa aprender com isso? Que Jesus, no treinamento que Ele quer para a gente, Ele vai nos levar a circunstâncias difíceis, a localidades que parecem impossíveis, a regiões onde as pessoas têm o coração duro, onde as pessoas às vezes nos conhecem e não querem nos ouvir. Então a primeira coisa que eu falei é sobre o treinamento, mas agora eu quero falar um pouco sobre as circunstâncias. Gente, a gente às vezes tem toda a boa vontade do mundo de ministrar o Evangelho, de pregar para as pessoas, e às vezes o que vai aparecer na nossa frente para fazer, para ministrar e para pregar, é algo impossível de ser feito. É gente de coração duro, gente amarga, gente revoltada, gente que não quer escutar a palavra de Deus. Mas sabe o que a gente tem que fazer? Ser fiel mesmo assim. No meio do ano nós fizemos uma viagem missionária para a Serra Gaúcha. Na Serra Gaúcha, alguns índices dizem que existem cidades lá com menos de 1% de evangélicos. São cidades extremamente arredias à pregação do reino de Deus. E tem gente que fala assim, é impossível ir para lá. Então sabe o que faz? Não vai. Mas Jesus chamou pessoas para ir para lá. E por mais que a situação seja difícil, por mais que o povo seja duro, difícil, coração endurecido, a gente precisa ministrar nesses lugares. Mas existe ainda mais uma circunstância que parece deixar essa situação mais complicada ainda. Além de ser uma cidade difícil com pessoas difíceis, a circunstância propriamente dita era impossível de ser resolvida. Por quê? Porque no detalhe que Lucas coloca, inclusive entre parênteses, diz que haviam 5.000 homens. Não era uma reunião de homens, né? Não era um encontro só de homens da cidade. Existiam certamente muitas mulheres e muitas crianças. Então, se a gente colocar mais 2 pessoas com cada homem, a gente vai multiplicar essa multidão de 5.000 para 15.000. Imagine quase que a cidade de Iracemápolis toda atrás de Jesus. E qual que era o menu do jantar? 5 pães de cevada, 5 pãezinhos assim, e mais 2 peixinhos. Não eram peixes vivos, provavelmente peixes defumados ou em conserva. Você não imagina que era um peixe desse tamanho, né? Provavelmente era um peixe médio desse tamanho. Então vamos pensar em 2 peixes desse tamanho. É possível alimentar 5.000 pessoas com isso? Não é possível. Talvez na cabeça dos discípulos, eles pensaram, se a gente cortar bem pequenininho, assim, bem pequenininho, talvez dê uma migalhinha para cada um. Mas não ia dar. Era muita gente. Né? Talvez eles tenham pensado assim, não, vamos fazer o seguinte, quando Jesus disse, né, alimentem vocês essa multidão. E na cabeça deles deve ter passado assim, isso é impossível de fazer. Então, já sei, vamos fazer um caldeirão, né, assim, com 5.000 litros, né, pega uma caixa d'água de 5.000 litros, a gente joga os pães lá dentro, joga os peixes lá dentro e fala que isso aqui é uma sopa de pão e peixe. E aí dá um copinho assim, né, 1 litro para cada homem, ele divide lá com a sua família e a gente resolve isso. Será que isso seria possível? Acho que não. Talvez eles tenham tentado criar alguma estratégia humana para resolver esse problema, mas humanamente falando era impossível de se resolver. E essa é uma das questões mais impactantes desse milagre. As circunstâncias eram difíceis, as pessoas eram difíceis, a cidade era difícil e a circunstância era impossível.
E isso nos leva nos volta a lembrar do treinamento, porque Jesus vai nos levar a circunstâncias impossíveis. Para quê? Para nos mostrar que a habilidade humana tem limites e que no final das contas a gente não consegue resolver as coisas por nós mesmos, e que em circunstâncias impossíveis só Deus pode resolver o nosso problema. A circunstância da escova de dente era impossível de resolver, mas Deus pode resolver. As circunstâncias de uma doença terminal é impossível de resolver, mas Deus pode resolver. Ele mostrou isso no capítulo 8. Uma pessoa endemoniada é impossível de resolver por meios humanos, não tem remédio, não tem injeção, mas Deus pode resolver. O problema da morte é impossível de resolver, mas Deus pode resolver. Então o primeiro ponto que esse milagre nos ensina é que nós estamos em treinamento e que nós somos responsáveis por atitudes que nós estamos vendo ao nosso redor. Em segundo lugar, é que existem circunstâncias impossíveis mesmo, e nós vamos ser colocados diante dessas circunstâncias, mas os nossos olhos não podem se fixar nas circunstâncias. Nossos olhos não podem ser fixados nas circunstâncias. E por fim, nós vamos ver que, para resolver então essas circunstâncias impossíveis, nós precisamos de um Deus. Nós precisamos de um Deus. E nós vamos ver então que a partir do versículo, metade do versículo 14, Jesus assume a responsabilidade então de resolver esse problema impossível, né? Porque ele começa a guiar os discípulos naquilo que eles precisavam fazer. E a primeira coisa que ele faz é organizar a situação, é guiar, é dar estratégias para os discípulos. E é uma estratégia que ele dá, parece uma estratégia bem simples. É o que? Gente, façam essas pessoas se reunirem em grupos de 50, né? Juntem grupos de 50 e façam-se assentar aí nesse lugar cheio de grama que vocês estão. Então essa é a primeira estratégia. Jesus, ele sempre vai orientar a gente com estratégias. Às vezes a gente quer resolver as coisas do nosso próprio jeito, mas Jesus tem o seu jeito de fazer as coisas, né? Muitas vezes eu falo para minha filha, ela fala assim, faça tal coisa, e ela vai lá inventar um jeito, porque ela é muito criativa. Então ela quer inventar um jeito novo de fazer, e eu falo assim, não é para fazer desse jeito, é para fazer do meu jeito, porque eu estou treinando você. Então a estratégia vem de mim, você apenas executa, e assim ela vai aprender. Vai chegar um tempo que ela vai poder pôr a criatividade dela em prática, mas aqui Jesus está delegando a estratégia, já está deixando a estratégia pronta. Reúna essas pessoas em pequenos grupos. Daí eu fiz uma conta, porque grupos de 50, se nós tivermos 100 grupos de 50, nós temos 5.000 homens, né? Então talvez tenha sido daí que veio a conta, que a gente não tinha, né, a Secretaria de Segurança Pública lá com o drone para fazer as contas de ver quantas pessoas, mas talvez os discípulos viram lá que tinham 100 grupos mais ou menos de 50 homens, e aí faz a conta, tem 5.000. Então Jesus começa a tomar a frente da resolução do problema. Primeiro, reúne as pessoas aí. Em segundo lugar, façam eles se assentar, acalma essa população. Eles estão desesperados, eles estão preocupados. Não, põe todo mundo sentado, vamos colocar eles numa posição de repouso, né, para eles receberem aquilo que eles precisam receber. E aí ele põe a mão na massa mesmo. Ele vai lá, pega os 5 pães, os 2 peixes, ele ora agradecendo a Deus, né? Olhando para o céu, deu graças e os partiu. Então, numa atitude de gratidão, numa atitude de dependência do Pai, ele começa a realizar o milagre. E aqui, gente, a gente pode elocubrar um monte de coisa, mas a nossa mente não alcança o que aconteceu de fato. Primeiro que surgiram cestos, talvez sejam os cestos que os pescadores usavam ali, eles estavam perto do mar, provavelmente tinham marcos de pescadores, ele deve ter, junta aquele monte de cesto aqui, põe aqui que agora o negócio vai para frente. E ele começou a partir os pães, e como que será? Será que ele cortava, né, o pão e o cesto se enchia de pão? Ou será que ele começou a picotar o pão e o pão não acabava nunca, assim como o azeite lá do Antigo Testamento, né, do milagre de Elias, a pessoa vai derramando o azeite não acaba nunca, vai juntando vasilha, né? Será que foi mais ou menos isso que aconteceu? Mas de fato, aqueles poucos pães e poucos peixes
se transformaram em provavelmente toneladas de alimento. Algumas poucas gramas de alimento se transformaram provavelmente em toneladas de alimento para alimentar toda aquela multidão. Quem pode fazer isso? Só Deus pode fazer isso. Existe uma outra passagem no Antigo Testamento em que havia uma multidão num lugar deserto, uma multidão faminta, saída do Egito, cerca de 2 milhões de pessoas. Eles estavam com fome, estavam com sede, e não havia alimento suficiente para aquela multidão. Mas Deus interviu. Deus fez pão cair do céu, e as pessoas se alimentavam diariamente com aquele pão. Quando eu digo que em algumas situações impossíveis só Deus pode agir, nós vemos isso no Antigo Testamento. Deus provendo pão e alimento para o seu povo. E agora o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele por quem todas as coisas existem, veio ao mundo, tabernaculou entre nós, assumiu uma forma humana, veio para nos servir, mas continua sendo o mesmo Deus, o Todo-Poderoso, o que se preocupa com o seu povo, o Rei Todo-Poderoso, que é maior do que qualquer outro rei. E ele olha para aquela multidão faminta e ele não vai permitir que a multidão passe fome. E agora ele não traz pão do céu, porque ele é o próprio pão, mas ele agora distribui dele mesmo, distribui aquele pão, aqueles peixes para aquela multidão. E certamente os judeus que estavam lá olharam para trás e pensaram: puxa vida, Deus já fez isso aqui nessa terra, e se lembraram de Deus, e olharam para Jesus e falaram assim: esse é Deus, esse é o Deus Todo-Poderoso que habita entre nós. Mas não contente com isso, Lucas vai nos deixar pistas muito interessantes aqui nesse evangelho, para nos mostrar quem é esse que multiplica os pães. Se você voltar no capítulo 9 ainda, no versículo 9, então capítulo 9, versículo 9, nesse comentário que Lucas insere, falando sobre Herodes, sobre a curiosidade de Herodes de ver aquele vulco-vulco, como dizem assim, aquele monte de coisa acontecendo, gente sendo curada, demônios sendo expulsos e tudo mais. Ele diz assim: João eu decapitei, João Batista ele já tinha matado, já tinha eliminado. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-los. Ou seja, Herodes queria saber quem é esse cara chamado Jesus, que anda fazendo tanta coisa milagrosa aqui nessa região. Ele era o governador, Herodes era o governador, e a dúvida dele é: quem é esse? Quem é esse cara? Passado o milagre dos pães, a partir do versículo 18, Jesus pergunta para os seus apóstolos: quem dizem que eu sou? E aí vão dizer, uns falam que é João Batista, outros que é Elias, ou alguns outros profetas que ressuscitou. E aí no versículo 20 Jesus pergunta: e vocês, o que dizem? Jesus está falando: quem sou eu? Herodes quer saber quem eu sou. E você? Agora eu quero saber, quem sou eu? E aí vem aquela famosa frase de Pedro, Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Senhor, você é o Cristo. Você é Deus. É o Deus que encarnou aqui. Nós estamos vendo Deus na nossa frente. E isso responde à pergunta de Herodes. Mas no meio, entre a pergunta de Herodes e a resposta de quem Jesus é, nós temos um milagre. O milagre dos pães é um milagre que comprova, que bate o martelo: Jesus é Deus. E quando Jesus, então, se auto-revela como Deus, Ele quer nos mostrar que Ele tem mais do que apenas pão e peixe para nos entregar. Porque Jesus, Ele sustenta o seu povo de maneira abundante. E não só com alimento físico. Porque quando Jesus veio para esse mundo, Ele viu as pessoas perdidas como se fossem ovelhas sem pastor. E essas pessoas não precisavam apenas de cuidado, de abraço, de comida, mas essas pessoas, para
ter vida eterna, precisavam de um Salvador que lhes desse justiça. Então aquela multidão não era carente apenas de pão, mas era carente também de justiça. Aquela multidão não era carente apenas de pão e peixe, mas também era carente de perdão. Aquela multidão era carente de santidade. Aquela multidão precisava de vida, e vida em abundância. E Jesus, então, quando vem para a terra, ao repartir o pão e o peixe, ele mostra para aquela multidão e para o rei Herodes, e para nós hoje, que Jesus veio não apenas saciar a fome natural que nós temos, mas que ele é capaz de multiplicar tudo aquilo que a gente precisa para ter uma vida de comunhão com Deus. Aquele povo faminto, carente, aquele povo pobre que andava pelas ruas sem uma bolacha, sem um clube social no bolso, ele precisava muito mais do que pão e peixe, precisava de salvação. E Jesus é o maravilhoso provedor, que pode prover a necessidade material e física, mas que é o único que pode prover salvação. E esse milagre nos prova isso, nos prova o cuidado que ele quer ter com o seu povo. Ele nos prova que Jesus é o rei dos reis. Herodes não era o rei mais importante da época, mas Jesus é aquele que pode cuidar do seu povo. E ele é assim até hoje, porque ao ir para a cruz e morrer na cruz e derramar o seu sangue, ele proveu não pão e não peixe, e nem bebida, nem suco de uva, e nem um pedacinho de pão para a nossa ceia, mas ele proveu aquilo que nós necessitávamos para ter uma vida eterna de comunhão com Deus, que é o perdão dos nossos pecados, a justiça plena para as nossas vidas e a garantia de uma vida eterna com Deus. Esse milagre nos mostra isso. E nos mostra isso de uma maneira assombrosa, porque depois de alimentar as pessoas ainda sobrou pão. Então a gente pode ficar tranquilo que Jesus vai prover a salvação para a gente de maneira suficiente. A gente não precisa mais ir lá para a cozinha fazer mais pão. Quando Jesus nos salva, Ele nos salva de maneira completa e suficiente, a ponto de sobrar, a ponto de a gente pegar aquilo que a gente está recebendo e poder repartir com quem está do lado. Talvez a gente possa até olhar para esses 12 cestos cheios de pedaços e pensar, se no começo da história nós tivéssemos 12 cestos cheios de pães, aquilo talvez fosse suficiente para alimentar aquela multidão. Mas não, Jesus quer realizar o milagre de maneira completa e abundante nas nossas vidas, tanto material quanto espiritualmente falando. O que nós aprendemos então nesse texto? Pensando que nós estamos no começo do ano, a gente tem que ter algumas disposições especiais para esse ano. Esse texto me ensina muito a respeito disso. Me ensina que eu preciso, em primeiro lugar, saber que no nosso treinamento nós vamos enfrentar situações difíceis. A nossa oração muitas vezes de virada de ano é consagrar a Deus o nosso ano, né, e falar: Jesus, a minha vida está em tuas mãos, me abençoa, né? Obrigado pelo sustento, eu sei que o Senhor vai me sustentar, me dá um ano bom, me dá um ano tranquilo, um ano sem sustos. Mas Jesus disse que nós estamos no mundo e nós passaremos por muitas aflições. A questão é que esse texto me ensina que eu não devo olhar para a circunstância, eu devo olhar para Jesus. Então, talvez a nossa oração nesse início de ano é: Senhor, eu sei que o Senhor tem coisas para mim, me ajuda em cada circunstância, me ajuda em cada relacionamento, me ajuda em cada boleto alto demais para pagar, a tirar os olhos da circunstância e olhar para o Senhor. Há 2 dias atrás, um irmão muito querido da nossa igreja, Engenheiro Coelho, de 45 anos, teve uma morte súbita no trabalho. Deixou esposa e 3 filhos. É impossível passar por essa situação. Se a gente ficar olhando só para a tragédia, a gente vai cair num buraco. A gente precisa olhar para Jesus, porque Ele pode prover consolação.
A humanidade não consegue resolver o problema desse. Os psicólogos não conseguem resolver. Os remédios não conseguem resolver. Nós precisamos olhar para Jesus. E certamente, em algum momento desse ano, você talvez passe por algum momento difícil. Por alguma doença, por alguma perda, por algum boleto caro demais. Se você ficar olhando só para o boleto, só para a doença, só para o resultado do exame, você vai ficar maluco, vai ficar desesperado. O boleto vai continuar lá, a doença vai continuar lá, a dificuldade, a circunstância impossível vai continuar lá. Mas se nós olharmos para Jesus e lembrarmos das palavras dele, nós vamos lembrar que na palavra de Deus está escrito que nada é difícil demais para Deus, que não há nada impossível para Deus. Nós precisamos tirar os olhos das circunstâncias, tirar o olho de Betsaida, tirar o olho daquele pedacinho de pão que está lá e colocar o olho em Jesus. Outra coisa que a gente precisa aprender com isso é que ao nosso redor existe uma multidão carente e sedenta. Nós precisamos tomar atitudes, porque nós temos responsabilidade em lidar com as pessoas que estão ao nosso redor. Não basta apenas uma oração, Senhor, salva aquelas pessoas. Nós precisamos ir até as pessoas. Nós precisamos buscar em Deus, em Jesus, as estratégias para saciar as necessidades dessas pessoas. Mas a necessidade mais importante é a necessidade de salvação. Nós somos responsáveis. Deus delegou essa missão para a igreja. Nós somos responsáveis por isso. Então que nesse ano você seja mais missionário do que você foi no ano passado. Que você não se esqueça que nós todos temos uma missão. Nós precisamos crer na provisão abundante de Jesus. Irmãos, muitas vezes nós temos uma circunstância que parece uma multidão na nossa frente. E a nossa oração muitas vezes é a seguinte: Senhor, me dá algumas migalhas para resolver esse problema. Me dá pelo menos alguns pães, 5 pães e 2 peixes para resolver esse problema. E isso não resolve problema nenhum. A provisão que vem de Jesus, ela é abundante o suficiente. E nós muitas vezes, irmãos, nos esquecemos que Jesus é o Deus do impossível. E aqui eu não estou dizendo, e depois o pastor Onésio reprega, né, a mensagem, corrigindo tudo aquilo que precisa ser corrigido. Mas, irmãos, eu não estou querendo fazer uma apologia ao triunfalismo, a dizer que tudo aquilo que você deseja será feito por Jesus. Mas existe outro extremo. O extremo de olhar para uma pessoa com doença e falar assim: Jesus, leva ela em paz. Não, gente. Jesus é o Deus dos milagres. E Jesus vai fazer milagres na minha vida e na sua vida. Às vezes são milagres pequenos, às vezes são milagres do dia a dia, como trazer uma sacola com sabonetes e pasta de dente, escova de dente. Mas Jesus é o Deus dos milagres. Ele continua sendo Deus, e Ele continua querendo provar que é Deus nas nossas vidas, e nós não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer que Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder, aquele que é dono de todas as coisas, aquele que resolve situações impossíveis, Ele está do nosso lado, e que nós precisamos tomar algumas atitudes nas nossas vidas, dependentemente dEle, né? Olhando para Ele e falando assim: Senhor, chegou num momento aqui que eu não consigo resolver por meios humanos, eu não sei como fazer isso. Mas olhar para Ele e falar: eu sei que o Senhor é um provedor maravilhoso. Eu sei que o Senhor é aquele que pode fazer coisas que eu nem consigo imaginar e colocar aquela situação, aquela circunstância impossível nas mãos dEle. Jesus é capaz de dar mais do que migalhas para vocês, mais do que migalhas para o seu povo. Ele é capaz de fazer e ainda sobrar. Eu não estou falando apenas de dinheiro, gente. Eu estou falando também de vida, de paz, de perdão. Às vezes a gente olha para algumas circunstâncias em relacionamentos
E às vezes um casal está vivendo ali junto, mas tem algumas questões que não se resolvem há anos, e não se resolvem há anos. E às vezes a gente ora assim: Senhor, faz com que esse dia seja um pouquinho melhor. Né? A gente pede uma migalhinha, né? Uma migalhinha de perdão, uma migalhinha de paz. E a gente esquece que no estalar de dedos, Jesus pode transformar 2 corações e aquela situação ser resolvida. Existem pessoas que têm o coração endurecido, que você de repente já pregou o Evangelho, eu escutei um testemunho lindo essa semana, de um casal que pregou o Evangelho para o pai do marido, né, já é um senhor, e pregou durante a vida inteira, e aquele homem não escutava a palavra de Deus. Segundo o testemunho deles, aquele homem nem franzia a testa quando escutava a pregação. Parecia uma situação impossível, mas eles continuavam clamando e pedindo: Senhor, nós queremos ver esse homem convertido, nós queremos ver esse homem convertido, nós queremos ver esse homem convertido. E depois de décadas, num determinado dia, eles sentaram na sala e pregaram novamente o Evangelho. E sabe o que aquele homem fez? Aceitou Jesus. Era uma situação impossível, mas aquele casal não estava orando por migalhas, estava orando pelo serviço completo na vida daquele homem. E Jesus faz milagres, Ele converte pessoas, Ele transforma corações, Ele faz pecadores virarem perdoadores, Ele faz viciados se transformarem em pessoas sadias. Deus é o Deus dos milagres. Que a gente possa lembrar nesse ano que esse Deus dos milagres está ao nosso lado, e que a gente vai ser dependente dele em cada circunstância difícil e impossível. Que o Senhor abençoe a igreja a caminhar dessa maneira, crendo em tudo aquilo que Ele pode fazer. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos pela Tua palavra, Senhor. Somos gratos porque o Senhor é maravilhoso, é o provedor abundante, que veio a esse mundo para nos servir, para servir a humanidade, para se dar em salvação. Mas não só isso, Senhor, não se contentou em apenas dar salvação, mas o Senhor também alimentou os estômagos famintos, o Senhor curou pessoas doentes, o Senhor restaurou pessoas endemoniadas, o Senhor acalmou as tempestades. E eu quero te agradecer e nesse início de ano, colocar as nossas vidas diante do Senhor, pedindo que o Senhor também seja o nosso provedor abundante. Senhor, muitas vezes nós estamos em situações impossíveis de serem resolvidas, situações que aos olhos humanos nós não temos saída, mas nós queremos confiar em Ti, confiar que o Senhor é o nosso Rei, que o Senhor é o nosso Deus, e que não há nada impossível, nada difícil demais para o Senhor. E pedir, Senhor, e colocar diante do Senhor essas situações, pedindo que o Senhor haja com a Tua provisão abundante, trazendo perdão, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo justiça, trazendo justificação para a vida da Tua igreja, Senhor. Nos ajuda também, Senhor, como servos, como ministros em treinamento, a passar por esses momentos difíceis, sem olhar para as circunstâncias. Senhor, é tão bom saber que o Senhor é o nosso Deus. Nos ajuda, Senhor, a desfrutar de um relacionamento especial contigo a cada dia, Senhor. E que o Teu Espírito Santo nos conduza a momentos de alegria, a momentos de deslumbre, a momentos de satisfação plena em Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Abençoa aqui a igreja, a Primeira Igreja Batista de Iracemápolis, Senhor. A igreja que nós aprendemos a ter tanto carinho e tanto amor. Que o Senhor continue agindo aqui no meio desse povo, Senhor, trazendo novas famílias, trazendo novos convertidos, realizando novos batismos, edificando as pessoas, treinando as pessoas. Abençoa, Senhor, Onéias, Amarilis e os demais líderes dessa comunidade, Senhor, a nunca tirarem os olhos de Ti. Nós somos gratos, Senhor, pelo Teu povo que se reúne aqui, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Rafa.